Bom, pessoas, vamos então, o assunto de hoje que nós vamos falar é uma continuidade da cinética química, tá? Então, nós vamos encontrar aí os fatores que vão influenciar a velocidade de uma reação, né? Nós já trabalhamos com dois fatores na aula anterior, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade a esses fatores, principalmente, como eu falei para vocês, relacionar a questão do catalisador, né? Então, é importante a gente poder desenvolver essas ações em que os catalisadores serão fundamentais nessa parte de influência, né? Então, são alguns fatores, como temperatura, pressão, colisão, né, que vão auxiliar nesse procedimento. Então, ele diz aí, por que abanamos o fogo, né? Então, quando a gente está lá fazendo aquele churrasco, né, e tudo mais, a gente sempre vai lá abanar, né? Então, para que isso? Nós vamos observar que, a partir do momento que nós abanamos, então se aumenta a concentração. Então, a concentração é um papel importante, né, para que a gente possa ter de fundamentação para que esses reagentes que estejam, então, ali, tendo a influência dessa concentração, possam direcionar a velocidade para que a reação aconteça. Então, quando isso acontece, né, quando essa concentração ela passa a ser maior, ela aumenta, então faz com que seja disponível, né, ou esteja disponível as moléculas a reagirem, proporcionando maior reação. Então, por isso que o churrasco, né, a carne, ela vai sofrer esse procedimento e aí, nesse caso, ela vai assar mais rápido. Por quê? O ato da gente estar abanando está, então, concentrando, certo, as moléculas, aumentando essa concentração e isso possibilita a carne assar mais rápido. É um fator importante, porque as concentrações elas vão estar inseridas, né, diretamente dentro desse contexto. Então, consequentemente, a velocidade da reação aumentará, né, fazendo com que a labareda aumente. E é bem provável, é bem visível isso, né, esse fator, essa reação que acontece, que a partir do momento que a gente está abanando, a gente já observa que o fogo ele aumenta, né? E isso é um procedimento da reação. Então, é uma reação instantânea, porque a partir do momento que essa concentração ela é desenvolvida, automaticamente você já vê um procedimento da velocidade da reação. Então, o fogo, automaticamente, aí está relacionado ao processo. Então, é um fator importante, né? Essa concentração. Bom, para que serve então a geladeira, né? A geladeira, nós temos aí que ela tem a baixa temperatura, então isso ela dificulta a agitação das moléculas, né? Então o papel da geladeira ela é um conservante, né? Fazer um procedimento de conservação do alimento. Então, nesse caso, essa conservação faz com que a velocidade diminua. Lógico, se eu tenho pouca concentração, pouca agitação das moléculas, automaticamente, né, essa reação ela vai demorar a acontecer. Então, por exemplo, você pegar uma carne, né, tiver ela na geladeira e tiver fora da geladeira. Lógico que aquela que está fora da geladeira, ela vai apodrecer mais rápido, né? Isso não significa dizer que aquela que está dentro da geladeira não vai apodrecer. Todo procedimento, toda matéria sofre uma reação, certo? Só que aí nós vamos encontrar aquelas que aceleram o processo, né, aumenta a velocidade, e aquelas que diminuem a velocidade da reação. Então, no caso da geladeira, essa reação ela diminui, né? Porque se diminui a velocidade, se diminui esses fatores, né, de movimentação de moléculas, então a reação ela vai ser mais lenta, né? Vai demorar a acontecer, mas ela acontece, tá certo? Então nós estamos aí observando um importante, né, fator que é a temperatura, né? Tanto lá na movimentação que nós vimos das moléculas, né, aumentando, né, o fogo, aumentando, produzindo fogo, né, aumentando a velocidade de reação, quando agora na geladeira, né, diminuindo, abaixo a temperatura. Superfície de contato, né? Essa superfície de contato também é um fator importantíssimo, porque quando ele coloca aí, quer cozinhar batatas mais rapidamente, né? Então, existem hoje vários mecanismos, vários procedimentos, né? Panelas específicas para a gente poder fazer isso, né? Então, se a gente colocar as batatas em pequenos pedaços para cozinhar, então economiza, né? Além do gás, mas também economiza o procedimento, a velocidade ela é menor, né? Porque a superfície de contato ela está sendo menor. Isso faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Quanto maior
né, for essa superfície de contato, então, provavelmente, nós vamos ter aí uma diminuição, né, da velocidade. Então, quando a gente corta, né, a gente bota a verdura para cozinhar, né, e a gente corta em pequenos cubos, né, pequenos pedaços, então ela cozinha mais rápido. Diferente a gente pegar e colocar ela inteira, né? Então, a superfície de contato vai ser maior, então vai dificultar a velocidade, então ela vai demorar mais para cozinhar. Quando ela está em pedaços menores, então ela tem uma superfície de contato maior, e isso facilita a agitação dessas moléculas, e nessa agitação dessas moléculas, ela passa, então, a cozinhar mais rápido. Né? Então, alterando, perdão, a velocidade da reação. Então, são fatores simples, né? Veja que nós estamos aí colocando exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que são fundamentais, né, que a gente observa a presença da química. Vamos lá. Bom, então o que é o catalisador? Né? Eu falei para vocês no início da aula que a gente vai falar um pouco sobre esse catalisador. A ação do catalisador é exatamente acelerar o processo da reação. Né? Então, o papel fundamental dele, a função principal dele é acelerar a reação, então aumentar a velocidade. E o que é um catalisador? O catalisador é uma substância química, né? Que ele tem como base aí principalmente a ação do tioclorato de amônio, né? Então aí vocês vão encontrar essa molécula aí, tá? Tá inserida, tioclicolato de amônio, tá? É um nome bem esquisito, não? Mas é isso aí, tá? Então ele vai servir aí para acelerar o procedimento. Aí nós temos aí, eu coloquei no slide aí para vocês vão observar alguns benefícios, né? Então acelera as reações químicas, né? Como a coloração dos cabelos, né? Então, tanto para colorir quanto para descolorir, né? Também é ativado na reação, na aceleração da ação redutora dos processos, né, de amônio. Então, é uma substância, né? Então, as substâncias que alteram, modificam de forma instantânea as reações, né, a composição, ela passa diretamente a servir como um catalisador. Vamos lá. Então, afinal, para que serve mesmo o tal do tioclocolato de amônio, né? Vamos ver aí para que serve. Os catalisadores, né, eles estão associados principalmente porque são... Professor, Sim, pode perguntar, o senhor Alessandra. já mudou de imagem? Oi? O senhor já mudou de imagem do slide? Mudei agora. É porque ainda tá a primeira imagem para mim. Para mim também. Espera aí, deixa eu ver aqui, tá? Agora mudou? Sim. Agora mudou. Pronto. Então, eu só vou recapitular um pouquinho aqui essa imagem, tá? Que eu estava falando da geladeira, né? Então, qual a ação da geladeira aqui? É exatamente servir como baixo de temperatura. Então, o papel da geladeira é conservar os alimentos. Então, como eu estava falando antes, né? A questão da carne, né? Então, você tem uma carne na geladeira e você tem a carne fora da geladeira. Então, aquela que está fora da geladeira vai ter uma temperatura maior. Então, nesse caso, ela passa a apodrecer mais rápido, né? Então, a movimentação das moléculas é maior. No caso, aquela que está na geladeira, não significa dizer que ela não vai apodrecer. Ela vai, só que o processo é bem mais lento, é quase inexistente. Então, é bem pouquinho, não é, o movimento das moléculas. Então, a Professor, temperatura... Pode perguntar, Antônio. tem como, congelar uma carne a ponto dela nunca ficar podre? Não, ela nunca vai ficar podre, ela vai ficar. Só que é como eu estou dizendo agora. Ela vai demorar, né? Uma coisa que ela podia gastar, né, uma semana, ela pode gastar um mês, pode gastar um ano, entendeu? Vai depender de como o procedimento de congelamento está ocorrendo naquela carne. Entendido? Entendi. Ok. A outra imagem que eu estava falando, que eu falei para vocês, foi a da
batata, né? Então, a superfície de contato. Então, como eu estava falando, né? Quando a gente corta as verduras em pequenos pedaços, então esse contato ele aumenta, né? Isso faz com que, né, a água, né, com qual a verdura vai estar ali presente, tenha um contato mais direto. Então, as moléculas elas se movimentam mais. E isso facilita a reação. Então, ela influencia, né? Esses pequenos cubos, esses pequenos pedaços, então facilita essa superfície de contato para que a velocidade ela aumente. Quando ela é maior, quando a gente não corta, coloca ela inteira para cozinhar, então ela vai demorar mais tempo. E isso, além de gastar mais gás, né, a gente vai perder também tempo, porque a reação ela vai acontecer, mas ela tem um processo mais lento, né, porque ela diminuiu a superfície de contato. E eu estava falando do catalisador, né? Então, o que é um catalisador? É uma substância química que vai auxiliar, né, vai ajudar esse procedimento da velocidade. Então, para que serve, né, esse catalisador? Catalisador são substâncias que aumentam a velocidade da reação a serem, então, efetivamente consumidos. Então, quando a gente fala, né, da questão do tiocliocolato de amônio, estamos falando principalmente do uso, né, dessa substância na questão da coloração ou descoloração do nosso cabelo, né? Então, as meninas que pintam muito o cabelo, né, gostam muito de modificar o cabelo, então usa muito essa substância. Então, essa substância, né, ela serve aí como um catalisador, porque ela vai influenciar diretamente nas moléculas que estão lá contidas e vão facilitar o processo da reação, ou seja, acelerar a coloração ou acelerar a descoloração daquele cabelo que está sendo, então, utilizado naquele momento. Aí, chama atenção aí, né? Os catalisadores, eles podem ser regenerados após a reação ocorrer, né? Então, isso pode fazer com que toda a ação de um catalisador venha ou não influenciar essa reação. Então, daí a questão da gente ter muito cuidado quando a gente usa essas substâncias químicas, né? Porque elas podem sofrer, elas vão, na verdade, influenciar na reação e nós podemos ter alguns danos sérios, porque essas reações elas podem até, né, fazer com que elas se tornem irreversíveis. Catalisadores fazem parte da nossa vida, né? Como no caso das colas, por exemplo, né? Que no caso, pode-se usar em exemplo aqueles produtos de cabelo. sim, aqueles produtos de cabelo. Lá naqueles produtos de cabelo, né, que já compramos pronto, né, quimicamente pronto, então ele tem lá essa ação dessas substâncias que vão estar atribuídas como catalisadores. Exatamente, Alessandra. Ok? Vamos seguir. Diz o seguinte: por que, né, por que tais fatores influenciam a velocidade? A explicação é básica, né? A gente vai observar que o processo principal dessa ação dos catalisadores, desses fatores, na verdade, sempre está falando na agitação das moléculas, né? Então, quanto mais agitadas, quando a gente viu lá a parte da colisão, né, da aula passada, a questão da concentração, né, a questão da temperatura, a questão do próprio catalisador. Então, toda a gente observa que são, né, fatores que estão interligados principalmente com a movimentação. Então, essa movimentação das moléculas, elas estão direcionadas com o termo da velocidade. Então, são fatores que vão aumentar a velocidade, né? Que vão designar um movimento e esse movimento facilita a reação acontecer de forma instantânea, de uma forma rápida. Então, ele diz, quanto maior o número de colisão, vai ser, então, maior a velocidade. Então, veja que é simples. Todos esses fatores estão interligados para que ocorra uma movimentação. Então, ele falou aí, né, do item 1, temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação, maior o número de choque, maior a velocidade. Então, veja que é claro, né, essa ordem. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de choque, maior a velocidade. Veja, né, que essas duas definições elas são praticamente semelhantes, são iguais, né? Só muda, na verdade, a grandeza, podemos dizer grandeza, né, que é temperatura
e a superfície de contato. Mas elas estão ali, ó, em contato, né, direto, uma conexão, né, direta para que ambas consigam ter uma reação instantânea. 3. Concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração do reagente, então ele diz que maior vai ser o número de choque, maior vai ser a velocidade. Catalisador. Aumenta a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação. Veja que o catalisador é dos 4 aí, né, dos 4 fatores, que tem um certo diferencial. Por que certo diferencial? Porque ele fala na diminuição da energia de ativação. Eu falei para vocês na aula anterior, né, da semana passada, que essa energia de ativação ela está atribuída como uma energia extra, uma energia fora do procedimento da reação, né? Então, são fatores, né, que vão estar interligadas para que a reação aconteça. Então, quando eu estou aplicando essa substância, que ela está como um catalisador, eu não estou precisando de ter uma energia extra para o processo acontecer. Automaticamente, essa substância já inibe, né, esse termo externo e facilita a configuração do movimento dessas moléculas iniciais. Então, a reação acontece sem ter esses fatores. Professor, então significa dizer que o item 1, 2 e 3, eles precisam de um fator externo? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Mas essa energia de ativação é uma energia que ela vai ativar o processo, né? Então, por isso que eu digo que é uma energia que vem do campo externo, não especificamente das moléculas iniciais que estão sofrendo ali a ação dessa estrutura desse fator. Então, como é que atua um catalisador? Vamos observar aí no gráfico, né? Ele coloca como exemplo a questão das enzimas, né? Então, as enzimas, elas são catalisadoras naturais. Todos nós temos, biologicamente, vocês já viram isso em biologia, né? Então, como o nosso metabolismo celular ele é desenvolvido? É desenvolvido a partir dessas substâncias, a partir dessas enzimas que vão efetuar, que vão desenvolver essa ação catalítica, que é atribuir à movimentação das nossas moléculas e assim a gente poder desenvolver todo o metabolismo, seja da respiração, da digestão, da circulação, né, da excreção, do sistema nervoso, né? Então, assim, todos os nossos sistemas estão intercalados por essas substâncias catalíticas. Daí a questão de ser um catalisador, né? Então, as reações elas acontecem de forma quase instantânea, imediatamente, né? Um exemplo disso é que nós temos o sistema nervoso. Então, a gente tem reações rápidas, né? Então, da gente poder gritar, falar, correr, pular, né? Então, são reações rápidas em que o nosso impulso nervoso ele é atribuído rapidamente pela informação e, ao mesmo tempo, para a caracterização dessa informação. Então, nós vamos encontrar que essas enzimas, ao serem distribuídas, elas passam a desenvolver, né, ou encaminhar essas energias e começam a ativar o processo. Nós vamos encontrar uma substância, né, ou algumas substâncias que são contrárias aos catalisadores, que é chamada de inibidores. O inibidor, já o próprio nome já diz, né, vai inibir. Então, vai impedir que essa velocidade desenvolva, né? Então, ela vai retardar o processo dessa velocidade, tá certo? Então, ela passa a desenvolver uma ação que é aumentar essa energia de ativação, né? Então, essa energia, ela passa a ser maior quando ela não tem a ação da enzima. E ela passa a ser menor quando ela tem a ação da enzima. Isso é fundamental, porque essa energia de ativação, ela vai estar intercalando a ação do catalisador ou a ação do inibidor. Então, todo o procedimento, né, toda essa energia que ela vai ser liberada na reação, ela praticamente vai depender desse comportamento, ou da enzima, né, catalítica, ou a partir de uma enzima inibidora. Um exemplo também mais claro que a gente possa ter, gente, é a questão da bateria, né? A gente vai observar, por exemplo, um carro movido a álcool, no período do inverno. A gente sabe que ele vai ter dificuldade de ligar. Então, nós vamos observar aí a ação do inibidor. Por quê? A temperatura, né, nesse caso influenciado, a substância, no caso do álcool,
ela não tem uma agitação, ela não tem uma movimentação rápida. Então, por isso que existe essa dificuldade exatamente de pegar o carro, né, no período do inverno. Já quando está movida a gasolina, o que a gente vai observar nesse período? Quando a gente dá a partida, já existe um aumento de energia, né? Então, esse aumento de energia, automaticamente a combustão facilita. Então, é uma substância catalítica. Nós temos aí um catalisador, né? Então, quem foi o inibidor? A questão do álcool, né? E principalmente se for adulterado, né? Assim também ocorre com a gasolina. Se a gasolina ela for adulterada, ela também passa a ter um teor, né, de energia de ativação menor, né? Então, isso também vai dificultar a movimentação e a ligação do carro. Eu espero que tenham ficado aí compreensível para vocês poderem entender a ação de um catalisador. Vamos encontrar um mecanismo de reação, né? É fundamental esse mecanismo porque ele tem uma sequência, certo? Essa sequência, ela ocorre diretamente na reação a partir desse conjunto de etapas que vai ser, então, desenvolvido. Então, o que vai ser o mecanismo? Conjunto de reações. Esse conjunto de reações são as nossas etapas fundamentais para que essa reação aconteça. Então, nós vamos encontrar a reação elementar, que vai ser a reação que vai ocorrer em uma só etapa. Então, por exemplo, você ligou o fogo, né? Ligou lá, vou botar uma panela para cozinhar. Então, você ligou o fogo lá do fogão. Então, foi uma reação rápida, imediata, uma etapa só, né? Não foi necessário você primeiro ter a formação, né? Produzir o gás, para depois do gás você ter o metal, depois você ter lá o fósforo, né? Ou seja, várias etapas para você chegar no fogo. Não. Quando você riscou o fósforo, né? Teve lá o gás presente e automaticamente já teve o fogo. Então, você teve uma única reação. Nesse procedimento, nós vamos encontrar as etapas que é atribuída como etapa lenta, que aí, nesse caso, nós vamos poder identificar a lei da velocidade dentro desse estudo da cinética, que aí está associada a uma somatória de reações elementares, que aí nós vamos chegar no final, que é chamado de reação global. Ou seja, são várias etapas, são várias reações que são desenvolvidas até você chegar na reação global. É como se estivesse produzindo a vacina, né? Estamos aí vendo a questão da vacina do corona. Então, para a gente poder ter essa vacina do corona, são várias etapas, né? Nós temos primeiro um teste com animais, depois nós temos um teste com outro grupo de animais, depois nós vamos ter o teste com humanos. Então, são várias etapas até a gente chegar no produto final, que é a vacina. Então, vamos ter lá no final o que é uma reação global. Então, várias etapas, né? São vários procedimentos até chegar nessa ação geral. Bom, a lei da velocidade, ela é descrita a partir de uma reação química. Então, eu acho que eu já tinha comentado com vocês, né? A fórmula. Então, V representa a nossa velocidade, K é a nossa constante, não se tem um valor específico para ela. A letra A maiúscula representa a nossa substância, a nossa quantidade da substância. O X aqui, que é o nosso expoente, se vocês observarem aqui na reação que eu estou passando o mouse, representa o nosso número de moléculas, né? O nosso número de mol. E B, né, aqui também, representa a quantidade da substância B. E Y representa o nosso expoente, que é a nossa quantidade aqui, né, de número de mol da substância B. Veja que aqui na fórmula da velocidade, ele fala apenas da velocidade da reação dos reagentes. As substâncias que estão no reagente. Por quê? Não interessa para a cinética o produto, porque o produto já vai ser desenvolvido a partir da reação, né, inicial dos reagentes. Então, a que ponto, a que velocidade o produto C e o produto D foram, então, associados. Então, esse estudo da velocidade basicamente está atribuído na ação dos reagentes, a velocidade de reação. Então, fique atento, né, aqui o que nós vamos encontrar. Nas reações elementares, os expoentes x e y são iguais aos coeficientes estequiométricos.
que é o que a gente já acabei de falar para vocês, vão representar o nosso número de mols, né? Que é o número que vem na frente da substância. A molecularidade é o número de moléculas que se chocam. Então, quantas moléculas de A, quantas moléculas de B vão se unir para que a reação aconteça? E quanto vai formar a substância C e a substância D. Em uma reação com mais de uma etapa, sempre haverá uma etapa lenta, né? E ela vai ser determinada como a lei da velocidade. Por isso que vai se aplicar essa fórmula. Então, quando se tem várias etapas, em cada etapa, você pode aplicar essa lei desenvolvida em cada procedimento. Está aqui, né? Um exemplo. Então, só para a gente ilustrar esse processo. Então, você tem aqui uma reação, uma substância, e vai produzir, vai reagir, né? Aqui, com essa. Veja aqui, eu quero que vocês entendam aqui. Essa letrinha, essa substância que está em cima da seta. Essa substância aqui em cima da seta significa que ela é um catalisador. Isso significa dizer que ela não está inserida. Veja que ela não está escrita aqui na reação. Ela não está escrita aqui na reação, no reagente, tá? Mas ela está aqui, como catalisador. A partir do momento que ela é introduzida como catalisador, veja que ela vai fazer parte do processo, tá certo? Então, veja que é importante. Qualquer substância que esteja sobre uma seta, lembre-se que essa substância ela é uma substância catalítica, ou seja, ela é um catalisador. Quando não tem substância, pode ser que tenha um delta. Delta significa temperatura. Então, a temperatura é o fator que está influenciando a reação. Professor, se não tiver nada é porque não tem nenhum fator influenciando. Ela está ocorrendo naturalmente. Vamos aqui ver um exemplo da chuva ácida. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Seria isso aqui, a formação da chuva ácida. Então, nós temos a primeira reação, nitrogênio gasoso mais o oxigênio gasoso formou o dióxido de nitrogênio. Então, nessa primeira reação, nós vamos observar que nitrogênio e oxigênio são as nossas substâncias do reagente. A soma entre elas deu origem a essa substância composta. Professor, por que aqui tem 2? Porque aqui nós vamos ter aqui, os coeficientes. Um número 1 aqui na frente do nitrogênio, 1 vezes 2 dá 2. O oxigênio, 1 vezes 2 dá 2. Se a gente não tivesse esse número 2 aqui na frente, a gente só ia ter 1 e 1. Aí a equação, sempre que a gente fala de equação, é necessário balancear. Então, por isso que a gente colocou o número 2 aqui na frente. Porque 2 vezes 1 dá 2. É o 2 que a gente tem aqui. E o oxigênio, 2 vezes 1 dá 2. É o 2 que a gente tem aqui também. Aí a etapa lenta. Sempre quando a gente monta a primeira equação, né? Então, a gente vai pegar o produto, tá? Então, pegamos o produto, 2NO2, tá aqui. Reagiu com a combustão. Então, a gente vai dizer que essa substância, o dióxido de nitrogênio, vai reagir com o gás oxigênio. Vai produzir 2NO2. Então, é uma etapa lenta. Pegamos o 2NO2 e produzimos outra reação. Com o quê? Com água. Então, 2NO2 misturando com água vai obter HNO3 e HNO2. Veja que, a partir, né, dessa reação do dióxido de nitrogênio, nós conseguimos obter a chuva ácida, que é isso aqui. Ácido, lembrando que sempre começa com um átomo de hidrogênio. Então, quem é a nossa equação global? A equação global é N2 mais O2 mais O2 dá 2O2 mais H2O, que é tudo que está no reagente, tá certo? Por que a gente não colocou, professor, o 2NO? Porque 2NO com 2NO a gente pode eliminar. Então, o que sobrou? NO2, O2 mais O2 dá 2O2 e H2O. Seta e o produto. Produto, NO2 no NO2, a gente pode cortar. Certo? Sobrou o quê? HNO3, HNO2. Foi, então, o que se atribuiu aqui na nossa equação. Aplicando a lei, nós vamos encontrar aqui, velocidade é igual a K
que é a nossa constante, e pega só a substância, né, final do produto, que é exatamente aqui, ó, K2SO4, né? Então, ficou SO2 aqui, ó, presente, porque 2 vezes 2 dá 4, e o O2, que 2 elevado a 1 dá 2, certo? Então, veja o procedimento, é bem simples da reação, não tem aí, né, aquele quebra-cabeça todo que a gente faz lá na matemática. É uma coisa básica e simples. Bom, pessoal, alguma pergunta até que acho que está cortou aí a internet. Mas alguma pergunta até aqui? Deu para entender essa primeira parte? Deu. Então, o assunto é fácil, né? O assunto não é O difícil. professor só não entende muito a parte do cálculo, assim. Vamos lá, a parte do cálculo, que é o da velocidade, não é isso? Isso. Vamos aqui. Deixa eu colocar aqui do livro de vocês para vocês poderem observarem melhor. Bom, aí está no livro de vocês. Ó, então, o cálculo, basicamente, ele está associado aqui. Deixa eu colocar aqui o foco. Da velocidade. Pronto, tá aqui. Então, ele vai usar aqui a velocidade. Veja nesse exemplo aqui, tá certo? Esse exemplo 2. Ele diz o seguinte: em determinada experiência, a reação da formação da água ocorre com o consumo de 12 mols de oxigênio a cada 3 minutos. Então, foi feito aqui todo o procedimento e vamos, então, calcular a velocidade que é, então, determinada para essa formação da água. Cada etapa desta, né, vamos calcular a velocidade. A velocidade com que o O2 foi consumido, que é aqui no reagente, a velocidade com que o H2 foi consumido também no reagente, a formação da água aqui no produto e a reação, tá? Eu quero que vocês entendam é a nossa reação. Então, vamos aqui na letra D. Quem é a nossa reação? A reação é o produto H2O, não é isso? Como eu falei para vocês, nós vamos usar as substâncias do reagente inicial. Então, quem é a nossa substância do reagente? NH2, perdão, 2H2. Então, na fórmula, nós vamos ter ó, H2 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque nós temos um expoente que é correspondente ao nosso número de moléculas, 2.